senhor Michel Temer, vice-presidente da República, senhores ex-presidentes da República, senador José Sarney, ex-presidente da República e presidente do Senado Federal, senhor Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, senhor Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Gilson Lângaro Dipp, representante, membro do Supremo Tribunal de Justiça e representante aqui da Comissão da Verdade. Senhoras e senhores ministros de Estado, aqui presentes, eu cumprimento todos ao cumprimentar a Gleice Hoffmann, da Casa Civil, ao José Eduardo Cardoso, da Justiça, ao Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, e a Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, e o embaixador Celso Amorim, da Defesa. Senhores ex-ministros da Justiça, Fernando Lira, senadora Luísio Nunes Ferreira, senador Renan Calheiros e o integrante da Comissão da Verdade, que foi responsável pela fala que dá início a essa cerimônia, que é José Carlos Dias. Queria cumprimentar também os senhores e senhoras senadores aqui presentes, ao saudar o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal. Cumprimentar senhoras e senhores deputados federais, cumprimentando o deputado Arlindo Chinaglia. Cumprimentar também o senhor Roberto Gugel, procurador-geral da República, o ministro João Orestes Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimentar aqui também os senhores comandantes das forças, almirante Júlio Soares de Moura Neto, da Marinha, general Enzo Martins Pérez, do Exército, brigadeiro Junite Saito, da Aeronáutica, general José Carlos Denardi, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Senhoras e senhores membros da Comissão da Verdade, Cláudio Fonteles, Gilson Lângaro Dipp, José Carlos Dias, Paulo Cavalcante Filho, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Queria cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, saudando o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Cumprimentar o coordenador residente das Nações Unidas no Brasil, Jorge Chediek. Cumprimentar o senhor Américo Incalcaterra, representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, por intermédio de quem cumprimento todos os demais representantes de organismos internacionais. Cumprimentar todas as senhoras e senhores representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, senhoras e senhores familiares, senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu queria iniciar citando o deputado Ulisses Guimarães, que, se vivesse ainda, certamente
ocupariam um lugar de honra nessa solenidade. O senhor Diretas como aprendemos a reverenciá-lo, disse uma vez: a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria este nome se morresse quando censurada. A verdade, de fato, não morre por ter sido escondida. Nas sombras, somos todos privados da verdade, mas não é justo que continuemos apartados dela à luz do dia. Embora saibamos que regimes de exceção sobrevivem pela interdição da verdade, temos o direito de esperar que, sob a democracia, a verdade, a memória e a história venham à superfície e se tornem conhecidas, sobretudo para as novas e as futuras gerações. A palavra verdade, na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento. É memória e é história. É a capacidade humana de contar o que aconteceu. Ao instalar a Comissão da Verdade, não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. Mas nos move a necessidade imperiosa de conhecê-la, em sua plenitude, sem ocultamentos, sem camuflagem, sem vetos e sem proibições. O que fazemos aqui, neste momento, é a celebração da transparência e da verdade de uma nação que vem trilhando o seu caminho na democracia, mas que ainda tem encontro marcado consigo mesma. Nesse sentido, e nesse sentido fundamental, essa é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas uma ação de governo. Reitero hoje, celebramos aqui um ato de Estado. Por isso, muito me alegra estar acompanhada por todos os presidentes que me antecederam nestes 28 benditos anos. Por isso, muito me alegra estar acompanhada por todos os presidentes que me antecederam nestes 28 benditos anos de regime democrático. Infelizmente, não nos acompanha o presidente Itamar Franco, a quem rendo as devidas homenagens por sua digna trajetória. Por sua digna trajetória de luta pelas liberdades democráticas, assim como pelo zelo com que governou o Brasil sem qualquer concessão ao autoritarismo. Cada um de nós aqui presentes, ex-presidentes, ex-ministros, ministros, acadêmicos, juristas, militantes da causa democrática, parentes de mortos ou desaparecidos, e mesmo eu, uma presidenta, cada um de nós, repito, é igualmente responsável por esse momento histórico de celebração. Cada um de nós deu a sua contribuição para esse marco civilizatório, a Comissão da Verdade. Esse é o ponto culminante de um processo iniciado nas lutas do povo brasileiro, pelas liberdades democráticas, pela anistia, pelas eleições diretas, pela Constituinte, pela estabilidade econômica, pelo crescimento com a inclusão social. Um processo construído passo a passo, durante cada um
dos governos eleitos depois da ditadura. A Comissão da Verdade foi idealizada e encaminhada ao Congresso no governo do meu companheiro de jornada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem tive a honra de servir como ministra e a quem tenho o orgulho de suceder. Mas ela tem sua origem também na lei da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, aprovada em 1995, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela oportunidade, o Estado brasileiro reconheceu pela primeira vez a sua responsabilidade pelos mortos e desaparecidos sob sua custódia. Pelos mortos e desaparecidos sob sua custódia durante o regime autoritário. No entanto, é justo que se diga que o processo que resultou na Comissão da Verdade teve início ainda antes disso, durante o mandato do presidente Fernando Collor, quando foram abertos os arquivos do DOPS de São Paulo e do Rio de Janeiro, trazendo a público toneladas de documentos secretos que, enfim revelados, representaram um novo alento aos que buscavam informações sobre as vítimas da ditadura. O Brasil deve render homenagens às mulheres e aos homens que lutaram pela revelação da verdade histórica, aos que entenderam e souberam convencer a nação de que o direito à verdade é tão sagrado quanto o direito que muitas famílias têm de prantear e sepultar seus entes queridos, vitimados pela violência praticada pela ação do Estado ou por sua omissão. É certamente por isso que estamos todos juntos aqui. O nosso encontro hoje, em momento tão importante para o país, é um privilégio propiciado pela democracia e pela convivência civilizada. É uma demonstração de maturidade política que tem origem nos costumes do nosso povo e nas características do nosso país. Tanto quanto abomina a violência e preza soluções negociadas para suas crises, o Brasil certamente espera que seus representantes sejam capazes de se unir em torno de objetivos comuns. Ainda que não abram mão, mesmo que mantenham opiniões divergentes sobre outros temas, o que é normal na vida democrática. Ao convidar os 7 brasileiros que aqui estão e que integrarão a Comissão da Verdade, não fui movida por critérios pessoais nem por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de cidadãos, de cidadãs, de reconhecida sabedoria e competência, sensatos e ponderados, preocupados com a justiça e o equilíbrio, e, acima de tudo, capazes de entender a dimensão do trabalho que vão executar. Trabalho que vão executar, faço questão de dizer, com toda a liberdade, sem qualquer interferência do governo, mas com todo o apoio de quem necessitarem. Quando cumpri minha atribuição de nomear a Comissão da Verdade, convidei mulheres e homens com uma biografia de identificação com a democracia e aversão aos abusos do Estado. Convidei, sobretudo, mulheres e homens inteligentes, maduros e com capacidade de liderar o esforço da sociedade brasileira em busca da verdade histórica, da pacificação e da conciliação nacionais. O país reconhecerá neste grupo, não tenho dúvida, brasileiros que se notabilizaram pelo espírito democrático e pela rejeição a confrontos inúteis ou gestos de revanchismo. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Assim como respeito e reverencio os que lutaram pela democracia
enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado, e nunca deixarei de enaltecer esses lutadores e lutadoras. Também reconheço e valorizo pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Senhoras e senhores, hoje também passa a vigorar a Lei de Acesso à Informação. Junto com a Comissão da Verdade, a nova lei representa um grande aprimoramento institucional para o Brasil, expressão da transparência do Estado, garantia básica de segurança e proteção para o cidadão. Por esta lei, nunca mais os dados relativos a violações de direitos humanos poderão ser reservados, secretos ou ultrassecretos. As duas, a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso à Informação, são frutos de um longo processo de construção da democracia, de quase 3 décadas, do qual participaram 7 presidentes da República. Quando falo 7 presidentes, é porque estou incluindo, por justiça e porque o motivo do nosso encontro é a celebração da verdade, o papel fundamental desempenhado por Tancredo Neves, que soube costurar com paciência, competência e obstinação a transição do autoritarismo para a democracia que hoje usufruímos. Transição é imperativo que se lembre aqui, conduzida com competência, habilidade e zelo pelo presidente José Sarney, que o destino e a história puseram no lugar de Tancredo e que nos conduziu à democracia. Mas, mesmo reconhecendo o papel que todos desempenharam, não posso deixar de declarar o meu orgulho por coincidir com o meu governo o amadurecimento de nossa trajetória democrática. Por meio dela, o Estado brasileiro se abre mais amplamente ao exame, à fiscalização e ao escrutínio da sociedade. A Lei de Acesso à Informação garante o direito da população a conhecer os atos de governo e de Estado por meio das melhores tecnologias de informação. A transparência, a partir de agora obrigatória, também por lei, funciona como o inibidor eficiente de todos os maus usos do dinheiro público e também de todas as violações dos direitos humanos. Fiscalização, controle e avaliação são a base de uma ação pública ética e honesta. Esta é a razão pela qual temos o dever de construir instituições eficientes e providas de instrumentos que as tornem protegidas das imperfeições humanas. Senhoras e senhores, encerro com um convite a todos os brasileiros, independentemente do papel que tiveram e das opiniões que defenderam durante o regime autoritário. Acreditemos que o Brasil não pode se furtar a conhecer a totalidade de sua história. Trabalhemos juntos para que o Brasil conheça e se aproprie dessa totalidade, da totalidade da sua história. A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia.
É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou.